Mesa dos Notáveis começando pela Rádio Vinha FM. Ouvinte, seja muito bem-vindo. Que alegria poder te ter nos ouvindo, assistindo a rádio pelo YouTube e também mandando mensagens. Olha, a Vinha FM pelo aplicativo ela é acessível de qualquer lugar do mundo. Basta apenas você ter acesso à internet e você escuta a trilha sonora do céu. Hoje o Mesa dos Notáveis tem um foco muito importante em cima da saúde da sua alimentação. Não só alimentação, mas férias sem exageros. Olha que coisa, está chegando o mês de julho e aqueles quilinhos que você tentou perder para comer de boa nas férias. Não conseguiu perder antes e acredite, não vai conseguir perder durante as férias. Mas fica calmo, porque tem alguém aqui que promete que você vai comer, não vai passar fome e ainda assim vai emagrecer. Rapaz, que promessa boa, hein? Será que a gente consegue? Vamos pegar na mão da nossa notável e ver se a gente chega até lá. Ela que é brilhante no que faz, a querida Laís Bittencourt, ela que já vem no Mesa dos Notáveis longos anos participando conosco, é nutricionista, um foco da nutrição esportiva funcional, clínica e também estética. Laís, primeiramente, boa tarde, obrigado pela presença, tanto tempo que você não vinha aqui no Mesa, seja bem-vinda. Boa tarde, Guilherme. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu que acompanho, sou o ouvinte fiel da Rádio Vinha. Todos os dias eu tô lá e principalmente o programa dos Notáveis eu acho que é sempre muito enriquecedor. Então, para mim é uma honra poder estar aqui contribuindo, né, com um assunto tão bacana e trazer um pouquinho da nutrição para os nossos ouvintes. Com muita certeza. Obrigado pela audiência. Você sabe que esse é um programa que os notáveis, eles participam. A Laís, às vezes, ela manda mensagem participando. Eu fico pensando, gente do céu, ela tinha que estar aqui, sentada, falando. Como está hoje, falando aqui conosco. Não é por menos, porque tem muito conhecimento. Laís, uma pergunta. Você já viu de tudo no consultório, né? Você já viu dieta do verde, dieta do amarelo, dieta da sopa? Você tem assim, uma lista infindável de coisas que as pessoas já inventaram para emagrecer. Com certeza, a criatividade dos pacientes é imensa. Esses 12, 13 anos de carreira aí, a gente já conseguiu ver de tudo. Dietas extremamente restritivas, até que a pessoa chega lá a fim de fazer algo que realmente resolva, dê certo e seja duradouro. E hoje a gente vai falar de férias porque é o período que nós estamos fazendo o programa, né? Junho, julho, mas a gente sabe que tem pessoas que fazem muito isso para casamento. Sim. Nossa, minha mãe vai casar de novo, minha prima. E aí a pessoa precisa ir lá e fazer a dieta para conseguir entrar no vestido. A mulher ela costuma ter muito isso, né? Se ela tem um alvo ali próximo, é o que mais motiva ela para entrar no vestido, ficar naquele shape desejável para ficar bem na foto. É impressionante. E eu fico olhando as pessoas e me perguntando se por acaso existe alguma dessas dietas flash que trazem benefícios. Porque o que eu percebo? Todo mundo quer algo rápido. Então, para engordar, você engordou devagar, né? Só que para emagrecer você quer assim, do dia para noite. E não é natural, né? O organismo não se livra de tanta gordura em tão pouco tempo, né, Laís? Sim, geralmente o que acontece nessas dietas de mais curta duração é que quando você restringe a quantidade de carboidrato, principalmente, a gente perde uma grande quantidade de água junto. Por quê? O excesso de carboidrato, ele acumula, é como se ele puxasse a água para dentro da célula. Então, às vezes, aquele peso que você percebe que reduz rápido no momento inicial da balança, não é 100% perda de gordura. É porque você pode até ter perdido um pouco, mas você eliminou aquele inchaço, aquela retenção de líquido do excesso que você estava consumindo. Faz sentido. Então, dá aquela desinchada e a pessoa já dá uma animada naquele primeiro momento. Sim. Né? Mas aí, o pós isso é que precisa ter as estratégias adequadas para que seja com saúde. Porque se a restrição for muito severa, o risco de se perder um músculo que é tão precioso acaba sendo muito grande. Se a gente não tem um equilíbrio, né, uma oferta adequada dos nutrientes, o corpo pode usar um músculo como fonte de energia. Sim. E aí você vai estar perdendo dígitos na balança, mas com que qualidade? O duro é que assim, tudo bem. Eu vejo os lutadores de UFC, né? Eles perdem 5 quilos do dia pra noite, mas é tudo água. Exatamente, Então, é desidratação, né? Eles se submetem à sauna, a
tomam água destilada, que não entra na célula para hidratar, e aí acaba tendo que fazer coisas loucas para poder eliminar o máximo de peso, às vezes para entrar na categoria lá do esporte. E mesmo assim, é uma vez para poder conseguir na pesagem passar. Exatamente. E a gente sabe de complicações severas, de casos que às vezes desidrata tanto que tem casos que são até fatais. É Isso mesmo? é perigosíssimo. Ó, eu vou dizer que pessoa que bebe pouca água tá forçando os rins, né? A gente sabe disso. Mas, assim, eu já vi uma pessoa que foi fazer uma trilha, não levou água, fez aquele esforço junto com a perda de líquido extrema. E ali você, né, teve falência dos 2 rins. Eu fiquei impressionado com a história. Eu pensei assim, gente, mas não parece tão simples assim você perder um rim. No caso dele foi. Eu fiquei até com medo. Lendo a notícia, eu bebi água junto, né? Eu falei, deixa eu beber mais água aqui, pelo amor de Deus. Precisa se atentar a isso. É uma coisa que a gente não pensa todo dia, né? E tem esportes que realmente demandam uma ingestão maior, principalmente trilhas, o ciclismo de mais longa duração. Além da água, tem que ser feita a reposição de eletrólitos. Por quê? Dependendo da intensidade do exercício, vai indo, só a água não é suficiente para hidratar as células. Então, aí precisa repor os eletrólitos que são perdidos pela transpiração intensa, principalmente quando é praticado com sol extremo, para que essa água possa entrar, de fato, nas células e ter o processo de reidratação. Então, se ele fez, às vezes, por conta própria, ali está começando, foi num dia quente, fez um esforço intenso, transpirou muito, perdeu muito e não fez essa reposição, ele tem riscos grandes mesmo para a saúde. Ah, mas que coisa. Eu não sabia dos eletrólitos. Eletrólito seria aquela corzinha na água que o pessoal de academia tá colocando? É o próprio sódio, potássio, magnésio. Pra virar tipo um soro, né? O que tem nos isotônicos, que são os mais famosos, que as pessoas às vezes até tomam como suco, que não deveria, é até um alerta. Tem gente que usa uma marca, por exemplo, famosa de um isotônico é o Gatorade. É famoso. Usa Gatorade como se fosse um suco ou uma bebida comum para almoçar ou para lanchar, sem ter necessidade. Eita. Então, ele vai estar gerando um excesso de eletrólitos, porque tem sódio, tem potássio. E aí, da mesma forma, a falta no esporte é prejudicial, mas o excesso para aquela pessoa que não está precisando desses eletrólitos também pode gerar uma sobrecarga nos níveis de pressão arterial, nos rins. Então, muitos adolescentes, inclusive, usam como se fosse uma bebida normal e não se deve usar dessa forma. Eita, como eu pressenti um olhar de preocupação na audiência nesse exato momento. Muita gente que bebe o famoso Gatorade e vários outros, né? Powerade, aí vai embora. Tem muitas marcas. E bebem geralmente por costume. Então, deveria ser ingerido somente quando eu tô fazendo exercício? Sim. Vou jogar uma bola com os amigos, aí eu vou correr, fazer um Cooper, alguma coisa assim. A indicação seria pelo menos a partir de 1 hora de exercício físico contínuo. Entendi. Então, se vai durar pelo menos 1 hora, aí sim teria necessidade. E outra ressalva, Guilherme, é que o Gatorade e os isotônicos em geral, eles têm também uma quantidade de carboidrato. Então, se o objetivo for perda de gordura e a pessoa está tomando de forma aleatória isso, repondo carboidratos, ela tem prejuízo até na própria perda de gordura, atrapalhando até mesmo o objetivo dela. Jesus da Tem gente que vai ali meia horinha de academia, uma musculação levinha e acha bonito, tá tomando ali o isotônico. Às vezes não tem necessidade, ela tá prejudicando o objetivo que ela teria, né? Principalmente as pessoas que querem emagrecer, porque ela vai estar repondo um carboidrato sem ter necessidade. Não, isso é um perigo, né? Eu fico vendo, além do isotônico, tem aquele costume agora de um sachêzinho de glicose. Sim, aqueles géis de carboidrato. Que é horrível, né? Você põe aquilo na boca, tem um sabor terrível. É muito doce. Só que eles dizem que isso é porque quando o atleta tá ali horas correndo e fazendo muita coisa, ele precisa ter uma injeção de açúcar fácil disponível no sangue, né? De rápida absorção. Então, porque a gordura, ela não vira glicose no sangue tão rápido, né? Não. Demora. Então, o corpo usa as nossas reservas de carboidrato, que é glicogênio muscular e hepático, só que dependendo da duração,
ele acaba. Então, para não ter perda de performance, é necessário, para otimizar esse rendimento, a reposição do carboidrato. E aí tem várias vias. Geralmente, a gente indica esse de rápida absorção, porque tem pessoas que não toleram, por exemplo, comer alguma coisa ali numa prova que vai dar algum desconforto. Então, a gente utiliza esses sachês, ou rapadura, por exemplo, bananinha desidratada. Então, vai muito da tolerância e o perfil do paciente. Mas é muito importante em esportes de mais prolongada duração, ter um planejamento dessa reposição de carboidrato intra-treino. Com muita certeza. Talvez alguém se pergunte, escutando essa fala da nossa nutricionista Laís Bittencourt, como eu posso fazer para equilibrar essa questão de não comer e comer? Porque fala em dieta, a pessoa já desanima, ela já pensa em sofrimento, e na cabeça dela é o seguinte: tem que sofrer para ter resultado. E aí uma onda de nutricionistas dizem, não, você não tem que sofrer, você só precisa comer certo. Mas me parece que o comer certo, às vezes a pessoa não consegue criar fácil essa rotina, que é o quê? Comer várias vezes, então, 3 em 3 horas. Outra dificuldade, comer coisas certas às vezes não é tão acessível. Então tem que ser um prato de arroz com feijão e tudo, e aí a pessoa não consegue parar o dia dela no almoço para fazer essa refeição. Ela acaba morrendo no salgado que não é saudável, né, no skinny, que é aquela coisa dentro de um pacote que é muito calórico, como também um fast food que vem num pacotinho tão pequenininho, você pega na mão ali 2.000 calorias fácil. Existe alguma coisa que está ganhando mais notoriedade ao longo dos anos, Laís? Com certeza, Guilherme. Hoje, principalmente agora, nos últimos anos, cresceu demais o mercado de comida saudável que você pode ter ali acessível e a própria suplementação. Sim. Então, assim, se o profissional souber ter esse olhar para o perfil do paciente, para aquilo que ele consegue, porque não adianta uma pessoa, por exemplo, um funcionário público ou alguém que trabalha na rua, externo, você querer que a pessoa prepare receitas o dia todo. Então, você tendo esse olhar e hoje em dia, sabendo aproveitar essas empresas que viabilizam isso, hoje em dia tem salgado saudável, tem marmitinhas congeladas para todos os gostos. Até chocolate, né? Tem marca de chocolate, tem culpa. A própria suplementação, se é uma pessoa que não tem condições ali de acondicionar na refrigeração, você pode colocar um lanchinho que seja com base de whey para bater a meta de proteína, um whey com uma fruta. Então, hoje, a indústria lançou muitos suplementos e muitas comidinhas saudáveis que dá pra gente incluir numa rotina saudável e melhorar muito a composição, para a pessoa não depender de uma lanchonete ou desses salgadinhos de pacote, bolacha, que às vezes acaba sendo ali o mais acessível, né? Sim. A gente conseguindo fazer um planejamento, mesmo fora de casa, é possível comer bem e ter saúde com alimentos práticos. Uma coisa interessante é que a gente percebe que período de férias, como a gente está dizendo hoje, a pessoa ela belisca o dia inteiro, né? Então você faz uma programação de manhã, dali a pouco, mal passou o café, já come alguma coisa para almoço, depois já tem um lanche da tarde, sempre tem um bolo de cenoura, e aí depois você come. Isso é um problema, né? Porque a gente está dizendo, na dieta tem que comer mais vezes. Agora, beliscar o tempo inteiro um cafezinho com açúcar, isso também vai atrapalhar na dieta. Muito, atrapalha muito. A pessoa que tem esse hábito de beliscar prejudica o tempo todo. Por quê? Você está fazendo picos de glicose e estimulando liberação de insulina o tempo todo. Então, isso favorece estoque de gordura no corpo. Então, quem quer perder gordura aí, quer melhorar índices bioquímicos, fica extremamente prejudicado com esse ato de beliscar. Então, o que a gente orienta? Nas férias, principalmente, né? Tentar manter o equilíbrio na medida do possível. Então, assim, evitar de ficar beliscando, tentar administrar melhor. Não que a pessoa vai se limitar a comer coisas diferentes, mas, por exemplo, se ela quer comer uma coisa mais calórica no período da noite, ela administrar melhor esse dia e tentar manter mais ou menos o que é habitual à medida do possível, né? Ao passo que também tem gente que em férias faz tanta programação que fica sem comer o dia todo. E aí também vira o extremo oposto. Tem mesmo.
Aí quando vai Sai comer... para caminhar, porque nós vamos visitar o parque de reserva natural. Exatamente. Então, assim, é importante ter também ali na mochila snack saudável, um kitzinho de castanha, de fruta seca, né? Uma barrinha de proteína com a composição melhor. E você disse bem, nossa nutricionista Laís Bittencourt, olha só, snack saudável. O que a gente prepara quando vai na praia? Aquele sanduíche de mortadela. Que ali é uma bomba, né? Exatamente. É então, só coisa que não é saudável, geralmente. Tem que ser saudável. E lembrando que se for ficar muito tempo fora da refrigeração, a gente precisa ter cuidado com essa conservação do alimento. Sim. Né? O acesso do que a gente come nas férias, às vezes ali na praia, come qualquer coisa. Muita gente tem intoxicação alimentar nesse período por conta dessa falta de cuidado. É verdade. Né? Então, assim, precisa ser algo prático, mas que pode ficar ali fora da geladeira mais horas. Mas com equilíbrio, a gente consegue pelo menos manter o peso, por exemplo, nesse período de férias. Férias não precisa ser um sinônimo de engordar? Ou não tem jeito? Férias é um período que você fica mais parado, quem come e não gasta energia, engorda. Como é que é? Depende do que a pessoa está disposta ali a fazer. Eu acho que assim, se a pessoa tiver uma consciência de que ela pode desacelerar da rotina dela, ser um momento de descanso, mas que ela não precisa fugir totalmente do que é o habitual dela, sendo prazeroso, né? Podendo se permitir algumas exceções, mas mantendo a base daquilo que é a rotina dela, o corpo dela continua respondendo muito bem. Sim. Porque tem pessoas que o corpo sente quando falta nutriente, a gente sente mais cansaço, mais falta de disposição. E outra coisa, Guilherme, não é porque é férias que a gente tem que ficar parado. Sim. A gente pode achar atividades que sejam prazerosas, pode fazer uma caminhada ao ar livre, estar mais em contato ali com a natureza. Até esporte, né? Esporte, vamos beach dizer tênis. assim, se a pessoa não sabe jogar nenhum esporte, escolhe um para aprender durante as férias, né? Por que não, né? Tornar ali um momento prazeroso, divertido, mas ao mesmo tempo para também estar se movimentando. Sim. Então, que seja uma caminhada ali na beira da praia, em contato com a natureza, atividades na própria água, Sim. uma natação, vai se movimentar. Então, não precisa ser sinônimo de ficar deitado as férias inteiras, comendo o tempo inteiro excesso de alimentos. Eu tô rindo aqui porque eu tô pensando o seguinte, você não pratica nenhum esporte, experimenta tocar a campainha do vizinho e sair correndo, você vai ver que esporte divertido. Pelo menos você gasta energia, não é verdade? Exatamente, a adrenalina ali vai te fazer correr muito. O pessoal não tem nenhum esporte que eu gosto. Fica perto desses meninos atentados e deixa ele tocar uma campainha, vamos ver se você não diverte correndo, aí né? Aí corre mesmo. Mas é importante a pessoa também desfrutar de algo. É porque a gente costuma colocar nosso entretenimento em filmes, séries, outros jogos que não gastam energia, como sinuca, que são coisas paradas. Então é interessante falar, não, eu vou fazer pelo menos uma atividade que mexe, que movimenta. Certeza. E seja prazeroso ao mesmo tempo. Sim. Uma questão que vai explodir em pouco tempo para todos, mas que já começou minimamente, que são algumas drogas utilizadas hoje para ajudar a auxiliar no emagrecimento. São os grupos do GLP-1, são os grupos das semaglutidas. Eu quero perguntar para a nossa nutricionista como nós podemos administrar tudo isso juntamente com uma dieta controlada. Lembrando que dieta é uma coisa que todo mundo já ouviu, uma ou outra. Você precisa fazer uma refeição pela manhã, depois do almoço e tudo mais. Mas nas férias a coisa muda. Então, como fazer para manter músculo, emagrecer e, ao mesmo tempo, depois que você parar de utilizar qualquer uma dessas canetinhas mágicas, como você manter o seu peso para que o tratamento tenha sido efetivo? Porque eu penso assim, emagrecer é só o início. É manter-se magro que é o grande segredo, né, Laís? É manter-se nessa posição. Então vamos fazer algo? Na volta do intervalo, Laís Bittencourt vai explicar tudo pra gente aqui. Ela que é nutricionista com foco aí na área esportiva, funcional, clínica e estética. E atenção você que quer ter o corpo de esportista sem fazer o que o esportista faz. Não tem solução para você. Na volta, ela te afirma isso, mas te explica por que não. Tem que fazer algum tipo de exercício, mas não seja por isso. Não precisa ser maçante, pode ser divertido. Rápido intervalo, Mesa dos Notáveis já volta. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado.
De volta com Mesa dos Notáveis, falando sobre o período de férias sem exageros na alimentação para você atingir o seu peso ideal. Ouvinte, uma pergunta honesta. Você sempre engorda nas férias? Ou não? Você consegue fazer dieta nas férias? Você sabe, eu tinha um costume de quando ia aproximando das férias, eu dizia assim, eu vou perder uns 2 quilos para ganhar durante as férias, porque aí eu fico empatado. Infelizmente, não é assim que a vida funciona. Mas nós temos uma notável para nos ensinar como funciona e como realmente podemos viver mais tranquilos. É possível ter uma vida sem sofrimentos, mas primeiro que tem que pagar o preço. Qual o preço? Ouvir a verdade e segui-la. A Laís Bittencourt é nutricionista, especialista na nutrição esportiva funcional e também na nutrição clínica e estética. E juntos, no primeiro bloco, ela já disse aqui grandes verdades que nos ajudam sobre a alimentação. Mas a promessa é que nessa volta ela vai nos auxiliar sobre essa questão da nutrição esportiva e por que os atletas têm esse desempenho e por que eles também comem o que gostam, só que não quando gostariam. Tem essas diferenças. E também ela vai explicar um pouquinho sobre esses remédios, né, que estão no mercado fazendo a diferença no emagrecimento de muitas pessoas. Não é difícil saber que eles estão no mercado. Por quê? Tá cheio de artista emagrecendo. Os artistas têm mais dinheiro para gastar. Então, eles pagam caro numa medicina que vai ajudá-los a emagrecer. No entanto, não é só o remédio, porque não é milagre. Acabou o tratamento? Para se manter magro, é preciso ter mudado o estilo de vida e principalmente não ter perdido músculo, como a Laís explicou no bloco anterior. Então, Laís, começando por aí. Quem está nos ouvindo agora e quer tomar remédio, mas ao mesmo tempo não quer fazer nada mais. É um risco porque a pessoa pode voltar pior do que ela já estava, né? Entre emagrecer errado e permanecer com sobrepeso, às vezes é melhor o sobrepeso com músculo do que magro sem músculo, que vai voltar pior. É porque, na verdade, a pessoa tem essa ideia de que emagrecer é somente perder dígitos na balança. Porém, a gente precisa avaliar a composição do que se está perdendo. Isso. A pessoa emagrece quando ela perde gordura. E aí não basta somente ela ficar feliz ali porque está perdendo dígitos a qualquer custo. Por quê? Se ela não cuida da qualidade dessa alimentação, se ela está usando um inibidor de apetite, é claro, ela vai conseguir controlar muito bem a ingestão dos alimentos, porque a tendência é ela não comer quase nada. Isso. Porém, para manter as nossas funções vitais, o corpo precisa de energia. E aí, o que é que ele vai usar? O nosso músculo como fonte de energia. E é aí que está o prejuízo, porque se a gente tem um consumo dessa massa muscular que é extremamente preciosa, a longo prazo, isso gera, além de fraqueza, perda de resistência, né? Gera uma desaceleração do nosso metabolismo, porque a massa magra é um tecido muito mais metabolicamente ativo. Então, quanto mais massa muscular o indivíduo tem, mais alta é a taxa de metabolismo basal. Deixa eu só te interromper. Perguntar, como é que é a taxa da massa magra, no caso é o músculo, taxa metabólica do músculo é muito maior, ela tem uma contribuição muito maior para a nossa taxa de metabolismo total. Entendi. Então, tipo assim, 1 quilo de músculo contra 1 quilo de gordura, o quilo de músculo, ele consome calorias. Sim, com certeza. Então, o indivíduo, ele tem um gasto calórico muito maior se ele tem uma quantidade de músculo maior. Então, a Faz longo sentido. prazo, o que vai acabar gerando é isso. Aí a pessoa para de tomar o medicamento, o metabolismo dela vai estar extremamente preguiçoso e a tendência é o quê? Vai custar muito mais para ela conseguir manter esse peso ou até mesmo continuar emagrecendo. E eu vi um profissional falando, não me recordo bem, mas falando que o que a gente tem de mais precioso para construir para nossa velhice é o músculo. Que quem quer ter longevidade, qualidade de vida na velhice, precisa se preocupar com músculo. Então, como que você vai estar colocando em risco o que você tem de mais precioso que você e o tanto que é difícil, gente, ganhar músculo. É verdade. Não é fácil. Quem treina, quem faz aí musculação, faz atividade física, sabe o quanto é difícil você ganhar 1 quilo de músculo. Demora, né?
Demora. Parece que alguns têm maior facilidade, mas aí já entra em outra questão, que é o biotipo da pessoa. Biotipo, né? Quantidade de testosterona. Homens têm mais facilidade porque naturalmente apresentam quantidade de testosterona maior que da mulher, né? Então ele vai desenvolver esse músculo com mais facilidade. Hormonalmente é mais fácil para o homem. Com certeza, porque ele tem uma quantidade maior de testosterona. Tanto é que isso tem sido tão atrativo para mulheres. As mulheres parecem que estão tomando, né, na academia. A utilização de hormônio, por quê? Porque é muito atrativo. Quem não quer ganhar músculo com tanta facilidade, né? Porém, as consequências também virão a longo prazo. Tudo cobra um preço, né? Tudo tem um preço. Eu acho que é bom a gente dizer isso aqui, porque eu sei, ouvinte, você sabe e você diz, eu sei que tem um preço. Mas a gente, na prática, age como se não tivesse. Então, a pessoa, ela fala, é mesmo? Esse remedinho tá ajudando? É o imediatismo, né, Guilherme? Eu Hoje vou em nele. dia, todo mundo quer resultado a qualquer preço, a qualquer custo, mesmo que seja que custe a própria saúde. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais aderindo a esteroides anabolizantes, a esses inibidores de apetite, até outros tratamentos, custe o que custar. Ela quer o resultado rápido para ontem, independente do que vai causar a longo prazo, né? Sim. Para quem está ouvindo o Mesa dos Notáveis, você está ouvindo a Laís Bittencourt, nossa nutricionista, dizendo tudo isso, às vezes você pode pensar, não é para mim. Então, calma, porque, na verdade, comer saudável é mais barato do que comer errado. Só que as pessoas pensam o contrário. Não, comer saudável é mais caro. No entanto, você acha que 1 quilo de tomate é mais caro do que 1 quilo de presunto ou 1 quilo, talvez, de queijo, né, que são coisas processadas. E aí vamos colocar tudo que é processado. Tudo que é processado custa mais, né, Laís? Então, as pessoas, elas tendem a se manter obesas porque pensam isso, que é mais caro comer saudável. E porque, às vezes, o que é mais calórico e rico em gordura, açúcar, é muito gostoso e atrativo. É verdade. Né? Então, junta tudo. A pessoa acha que é mais acessível o preço e porque ela se sente mais atraída por aquilo que vai estimular prazer momentaneamente no organismo dela. Porém, o que ela vai estar construindo a longo prazo, né? O que ela vai estar ofertando para o organismo dela, que tipo de nutriente? Hoje a gente sabe que diversas doenças crônicas, inclusive doenças neurodegenerativas, estão totalmente associadas com qualidade da alimentação. É mesmo. O açúcar, hoje em dia, ele é o grande vilão para o nosso cérebro. Essas neurodegenerativas, como por exemplo Alzheimer. Alzheimer, principalmente. Então, hoje a gente sabe que o excesso de açúcar, esses alimentos que são de altíssimo índice glicêmico, por exemplo, esses ultraprocessados, sorvete, milkshake, tudo rico em açúcar. Isso em excesso gera uma neuroinflamação. E isso, a longo prazo, vai prejudicando nossas células, nossos neurônios, Sim. nossas células do cérebro mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, eu nunca disse, mas eu sempre pensei. Quando eu era criança, o costume das nutricionistas era receitar barrinha de cereal. Hoje, a gente sabe que barrinha de cereal é uma bomba de açúcar. E se você ficar colocando criança para comer isso, você vai, na verdade, atrapalhar o processo de emagrecimento. Agora pensa, hein? O que antes era a regra, hoje é a proibição. Não faça isso. Então tá. Dito isso, eu vou dizer de algumas empresas que usam milkshake para emagrecer. O que eu penso? Tudo bem, o shake que eles vendem lá é o saudável, eles vão fazer a propaganda deles e tudo mais. Mas se eu ensino a pessoa a tomar milkshake, ela vai, por costume, acabar morrendo lá no sorvete, que é o real milkshake. E é uma bomba de caloria como eu nunca vi igual. Sim, aquilo lá é uma filosofia que eles pregam, né? Que o shake saudável vai estar substituindo sua refeição. Mas é aquilo, né, Guilherme? É o atrativo, o gostoso, mas que aí chega de noite, a pessoa come tudo que ela vê na frente, porque ela não fez uma refeição que deu saciedade na hora do almoço. Aí não resolveu. Não resolveu. É claro que se ela tá acostumada a comer um volume enorme de uma refeição e ela troca por um shake, no início ela vai ter perda de peso? Vai, porque ela tá fazendo déficit calórico. Sim. Mas não significa que ela tá tendo saúde. E, inclusive, uma das empresas mais famosas desse ramo, já existem diversos estudos científicos comprovando hepatotoxicidade com a utilização por conta da composição desse shake. Tá vendo? Eu sabia. Então, assim, não existe milagre. O básico
é o que funciona. A gente precisa comer comida de verdade, né? Até, por exemplo, quando eu formei há 12 anos atrás, os diet e o light era o auge para o emagrecimento. Eu me lembro até hoje, Coca Diet era uma coisa de gente chique, sim, né? Sim. Não, eu só bebo Coca Diet. A dieta a gente fazia como? Você trocava os alimentos convencionais por alimentos diet ou light. Então, bastava, você queria comer um chocolate, troca pelo diet. Você quer consumir um suco, ao invés de colocar açúcar, você põe adoçante, tá tudo certo. Só que hoje, a gente sabe, a nutrição, ela é uma área que ela atualiza o tempo todo. Então, quem não tá estudando, fica para trás. Verdade. Porque o que era regra há alguns anos atrás, os estudos começam a comprovar que não é a verdade mais. Então, hoje a gente sabe que, às vezes, um produto que é diet ou light, ele vai ter redução de calorias, porém, a composição dele pode ser muito pior do que a do alimento convencional. Então, não basta a gente contar somente calorias. A gente precisa ter um olhar para a densidade nutricional daquele alimento. Ó, eu vou dizer uma coisa aqui que eu amo. Uma época que eu recebi uma aula de uma nutricionista sobre HDL e LDL. Porque você tem um colesterol bom e você tem um colesterol ruim. E eu quero te dizer, se você comer ovo de galinha, você vai estar comendo uma bomba, porque esse alimento tem o colesterol, não sei o quê. Pensa. Hoje, Laís, como que o ovo é conhecido no meio da nutrição? O superalimento. É o alimento completo. Hoje é o alimento mais completo que a gente tem. Então, assim, tudo muda, né? Tudo muda na nutrição. Ou seja, a galinha não mudou e o ovo não mudou. O que mudou foi o nosso entendimento sobre a comida. Sim, é porque os estudos vão desenvolvendo e vendo na prática que não é bem assim. Sim. Antes a gente pensava que o colesterol do ovo, ele era o grande vilão, mas hoje é impossível ter uma alimentação saudável sem comer ovo. Sim. O ovo é um superalimento. O ovo é um superalimento. Agora pensa comigo, tudo bem. Então quer dizer que tudo que é feito tem chance de mudar? Meu amigo, o cigarro ele é prejudicial, não importa o que você faça. Então tem alimentos processados, não importa o que você fale a respeito, eles vão ser prejudiciais. E óbvio, tudo também depende da medida. Então, o açúcar, ele mata. Sim, se você se assassinar, você vai consumir em excesso. E não fazer exercício físico, Exato. né? Tudo precisa ser o equilíbrio. Eu conheci um professor de química, eu não vou nem falar o nome dele, ele é famoso até em Goiânia. Foi meu professor no ensino médio. Ele entrou numa dieta e aí a nutricionista disse pra ele assim, ó, você pode comer fruta à vontade, mas você não vai comer nada com açúcar nem nada. E aí, de repente, ele fala, tô passando mal, não tá dando certo. Foi fazer o exame, ele deu excesso de frutose. Eu falei, gente, mas pra você ter um excesso de frutose, que é o açúcar da fruta, você tem que comer fruta demais. Quanto de fruta você tá comendo? Ele comia sozinho, por dia, uma melancia inteira. Pois é. Sozinho, hein? E fora, assim, as outras frutas que ele também comia pra tentar saciar, meu Deus, que eu não tô comendo isso, tô comendo aquilo, deixa eu comer a fruta. Porque a nutricionista disse que fruta era à vontade. Mal sabia ela que ele ia comer o ceasa inteiro, né? Então, assim, não é bem assim, né? Não é bem assim. A fruta, por mais que seja saudável, rica em fibras, nutrientes importantíssimos, vitaminas e minerais, ela precisa ser de forma equilibrada. Tem paciente que, às vezes, descompensa a quantidade de glicose por conta de excesso de fruta. Sim. Então, não vai chupar uma laranja de sobremesa, chupa 5, 6. Em determinadas épocas de algumas frutas. Manga, caqui. Acha que suco é saudável, toma aquele de uva integral. Exatamente. Que é doce, ele fala, não, é sem açúcar. Riquíssimo em carboidrato, que é o carboidrato da uva, porque ele é concentrado. Então, assim, nada pode ser livremente consumido. Tudo precisa ser com moderação e equilíbrio, até os alimentos saudáveis. É porque as pessoas acham que o açúcar, ele surge da indústria química, né? Então, ele é refinado pela indústria química, mas ele vem da fruta, ele vem da cana. Sim. Ou seja, vem da terra. Então, por aí você mede. Então, frutas têm açúcar também. Tem. Não é porque você colocou mel que o mel não engorda, amigo. Mas eu adoço agora o café com mel. Gente, é só outro tipo de açúcar. Exatamente. Mas é açúcar tá também. trocando 6 por meia dúzia. É porque antigamente mel era essa coisa inacessível, né? Hoje em dia você pode ter uma garrafa de mel em casa. É porque é uma forma mais bruta do açúcar, né? Igual quando as pessoas às vezes acham que o mascavo ou o demerara, por serem mais escurinhos, é mais saudável e pode consumir livremente. Não, ele só vai ser menos refinado, é mais enriquecido com vitaminas e minerais, mas em excesso ele vai despertar o mesmo mecanismo que os demais açúcar, que é estímulo de insulina, que em excesso é prejudicial. Então, para você que vai entrar de férias, deu para entender a dica da Laís aqui. Você vai substituir por quê? Se você vai comer muito. Então,
seja moderado, utilize. Se for para ser o mel, que seja com moderação. Se for para ser o açúcar, com moderação. Claro, tudo isso sem essa culpa, porque as pessoas elas se culpam, eu já comi o chocolate, então vou comer a barra inteira. Tá tudo perdido, né? Não precisa ser assim. Eu brinco que, claro, o ser humano, com as suas emoções, ele tem dias bons, dias mais difíceis, né? Que às vezes ele vai dar uma escorregada, mas tudo não está perdido. Então, recomeça no outro dia, sem precisar fazer restrições severas. Então, começa voltando para o que é o habitual. Começa com um café da manhã saudável, né? Toma bastante água e segue a sua rotina, inclusive de exercícios. É assim que a gente consegue retomar o foco e conseguir manter aí saúde, o peso, né? E, claro, a gente pode se permitir momentos. Eu brinco que ninguém é um robô. Então, qualquer ser humano, inclusive eu, quando eu prescrevo uma dieta, eu falo para o paciente administrar, por exemplo, o final de semana dele. Por quê? Ele tem vida social, ele tem vontade, ele tá com vontade de comer alguma coisa diferente. O que não pode é abrir exceção todos os dias, porque aí a conta não fecha. Sim. Mas se ele administrar o final de semana dele, eu vou ter um jantar com a minha família. Durante o dia, ele vai manter ali dentro do foco. Às vezes ele pode até dar uma segurada maior, por exemplo, no carboidrato do almoço. Isso. E ele pode tranquilamente se permitir ir numa festa, ir num jantar, comer alguma coisa que ele tenha vontade. Isso aí é a fala de uma nutricionista que descansa, gente. Olha só. Graças a Deus, as férias vão ser tranquilas. Sim. Ufa! Pensei que eu ia ter que sofrer as férias inteiras, Sem né? terrorismo nutricional. Esse terrorismo deu certo durante muitos anos e agora a gente está entendendo finalmente, né? Se a gente tem um consumo consciente, dá para comer o que se gosta, dá para ter momentos prazerosos e ser saudável. O povo come até hambúrguer que não é feito de carne, né? Não é possível que a gente não vai conseguir comer uma coisa gostosa sem ter açúcar, né? Exatamente. Hoje em dia a indústria está salvando muitas coisas. Eu quero agradecer o carinho da participação da nossa notável, que foi brilhante nas colocações. Eu penso que estamos mais preparados para viver as férias de 2025. Então, se você acompanhou aqui, vou te dar a dica, hein? Segue ela no Instagram. Entra lá na conta dela. Se você tem alguma dúvida, também manda para ela. Eu brinquei aqui, Laís, do esportista, né? Esse que tem, assim, a dieta difícil, mas tem momentos que ele come o que ele gosta. Então, para nós, se a gente aplicar o mesmo, funciona igual. O corpo vai reagir bem. É tudo equilíbrio. Lembrando que se a gente gasta, né, uma quantidade considerável de calorias, isso te permite ter momentos prazerosos também, poder comer o que tem vontade. Mas tudo depende da sua intensidade e constância no exercício. E outra coisa que a gente não abordou para fechar, um sono de qualidade. Ah, isso é importante. Hoje em dia, as pessoas estão terríveis com sono. Aplicativos para tentar ajudar a dormir, porque não consegue deitar à noite e parar. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa está preocupando ali com a alimentação, com o exercício, mas está deixando o sono a desejar. Então, é preciso priorizar. Um sono de qualidade, ele é preciosíssimo. Uma noite mal dormida, a gente demora dias para poder recuperar. Então, hoje tem muita gente com queixa de memória ruim, falta de disposição, falta de foco, concentração. E aí, às vezes, vai para o café em excesso, para um energético em excesso. Às vezes, tem até mais compulsão por doces e carboidratos ao longo do dia. E se a gente vai na raiz, né? Que é um sono reparador, um sono de qualidade, com tanto de horas adequadas, a gente consegue melhorar tanta coisa no dia seguinte e ter muito mais disposição, muito mais rendimento e uma produção adequada de hormônios, inclusive de fome e saciedade. A pessoa, às vezes, está comendo muito porque dorme mal. Sim, sim. É totalmente ligado. Ela tem prejuízo na produção de hormônios de saciedade e aí acaba tendo problemas no controle do apetite, no próprio emagrecimento. E aí a gente precisa priorizar um sono reparador. Só para fechar, eu vi que quem tem muita glicose no sangue, além de ser inflamado, começa a dar umas verruguinhas na pele, pescoço e alguns lugares. E eu já vi algumas pessoas que têm essas verruguinhas que são protuberações por conta do excesso de glicose que vai lesionando os tecidos. E esse é um dos sinais.
Eu fiquei impressionado com isso, eu não sabia. Inclusive, a mancha também é um sinal da pessoa que tem um excesso. Às vezes, a pessoa nas dobrinhas, onde tem mais atrito, tem essa mancha. Dá aquela escurecida na pele, né? Escurecida, principalmente no pescoço, é uma região muito comum. Então, se você, ouvinte, tem essa mancha, precisa dosar seu nível de glicose de jejum e de insulina, para ver se não está com esse quadro de resistência insulínica, que já é um estágio de pré-diabetes. Eita, tá vendo aí, ouvinte? Pensa num programa importante. Você que ouviu, se alguma coisa está relacionada a você, faça por onde. E eu vou pedir para a Laís também deixar aqui as redes sociais dela, você pode conhecê-la lá, segue a nossa nutricionista e continue sempre abençoado pelo conhecimento dessa notável. Deixa eu agradecer, Laís, encerrando o programa e dizendo que você está convocada no pós-férias para nos ajudar a perder os quilos que a gente ganhou, não é verdade? Com certeza. Vamos buscar o balde depois das férias. Eu tô à disposição aqui para participar de novo, para a gente começar o segundo semestre com o pé direito, garantindo aí saúde. Com certeza. É aquele negócio, eu já tô prevendo o futuro aqui. Hoje é programa sem hipocrisia. Sem engordar durante as férias, não fica com peso, não. Vamos trabalhar direitinho, né? A gente retoma e tá tudo certo. Obrigado, Laís. Deixa as redes sociais e desde já muito obrigado pela presença e comparecer aqui ao programa. Guilherme, muito obrigada pela oportunidade. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu falo que, assim, ser convidada para o programa Mesa dos Notáveis, para mim, é de fato honra mesmo. As minhas redes sociais, meu Instagram é Laís Bittencourt com 2 T's, _Nut. E eu estou atendendo na Clínica Essência, na Avenida T1. Então, quem tiver dúvidas a respeito do atendimento ou até mesmo do tema que a gente discorreu durante o programa, pode me chamar no direct, que eu estou à disposição. Entra lá então, @Laís Bittencourt _Nut. Que é isso, tá fácil. Se você quiser também encontrá-la no Instagram da Vinha, a gente vai ter o post no Stories. Você acessa lá e você já consegue segui-la. E eu vou dizer aqui, ouvinte, não tem jeito, é preciso ouvir os conselhos da sabedoria para dar certo. E eu vou falar, ela diz que é um privilégio estar aqui, mas é ela que senta nas grandes mesas aí da mídia e nos deu o prestígio da presença hoje no Mesa dos Notáveis. Esse programa não brinca de chamar convidados. Laís, Deus abençoe, muito obrigado. Até um próximo programa, depois das férias, o pós-férias. Pós-férias, estamos aqui de volta. Tá marcado o encontro com a sua nutricionista após as férias. Ouvinte, que bom que você estava aqui. Mesa dos Notáveis retorna amanhã com muito mais. Eu te espero. Um abraço e até lá. Tchau.